A esquerda é extremamente hipócrita, cara, é incrível. Eu não boto minha mão no fogo pelo Cariani, eu quero que tudo seja investigado e que depois a polícia e as autoridades competentes cheguem às suas próprias conclusões e caso haja indícios que ele seja denunciado, que ele seja julgado e devidamente condenado ou então absolvido, dependendo do caso, né? Mas é impressionante, cara, como a esquerda é extremamente hipócrita, né? Principalmente quando se trata nessa defesa mequetrefe do garantismo penal. Né? A esquerda enche a boca para falar, não, devemos esperar, né, a resposta das autoridades, não devemos começar condenando ninguém, vamos esperar primeiro as investigações, a competência do Estado em investigar aquele crime que foi cometido. Mas isso só vale para crimes que foram cometidos em flagrante, né? E por bandidos de verdade. Ou seja, o que está acontecendo em Copacabana, que a esquerda fica fingindo perplexidade moral, minha nossa, os justiceiros estão agindo, estão perseguindo pretos e pobres no Rio de Janeiro. E isso por si só, né, como se eles estivessem sendo antirracistas, né? Eu nunca vi fala mais racista do que essa. Você simplesmente presumir que bandido tem que ser preto e tem que ser pobre, né? Somente a mentalidade mequetrefe completamente contraditória e dialética da esquerda pode chegar a esse tipo de raciocínio, né? Então você vê a esquerda a todo momento performando perplexidade moral, porque os justiceiros, porque os caras resolveram fazer justiça com as próprias mãos, né, nas ruas de Copacabana. E é claro que isso não é um cenário ideal, né? O Estado ele deveria ter a competência de fiscalizar e garantir a segurança da população. Mas ao mesmo tempo que o Estado reprime, suprime o direito da população de autodefesa, ao mesmo tempo ela é extremamente incompetente em prevenir que a população não seja subjugada pela criminalidade ostensiva e generalizada, que é o caso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Pô. Pessoas de outras regiões estão se organizando para praticar, para executar arrastões programados, coordenados na região sul do Rio de Janeiro, né? Na zona sul do Rio de Janeiro, né? Lá nas ruas de Copacabana, causando terror nas cidades, ninguém pode mais andar em paz. E não só tá roubando, como também tá espancando, tá gerando lesão corporal, tá matando as pessoas no meio da rua. Ou seja, os caras não se contentam em apenas surrupiar o seu objeto de consumo, né? Digamos assim, te roubar, te ameaçar e roubar aquilo que você tanto suou para conquistar. Eles também vão te matar, provavelmente. Ou seja, estão matando as pessoas, estão espancando as pessoas, tá tendo lesão corporal, tá tendo latrocínio, e a esquerda simplesmente fica dizendo: ah, a população está resolvendo agir por conta própria, são um bando de racistas. Pô, pelo amor de Deus, né? É exatamente esse tipo de contradição da esquerda que me irrita, porque eles fazem uma defesa seletiva do garantismo penal, que até certo ponto é necessário, porque existem princípios processuais justamente para que a gente não condene precocemente as pessoas e justamente para evitar que o Estado, né, ele vire um Estado déspota e simplesmente saia condenando todo mundo sem prova alguma. É óbvio que se uma pessoa é suspeita, ela vai ser investigada, ela vai ser submetida às autoridades, à apuração da polícia, vai ser formalmente denunciada, vai ser julgada e vai ter a oportunidade de ter a ampla defesa e o contraditório. Né? E ela é inocente até que se prove o contrário. Né? O princípio dúbio pro réu também vale nesse sentido. Mas ao mesmo tempo que a esquerda simplesmente fica defendendo bandido que foi preso em flagrante, ou seja, a gente está vendo o arrastão, a gente está vendo os bandidos, os caras estão agindo para proteger a região de Copacabana, isso não pode, isso é racismo. Porém, ao mesmo tempo, Renato Cariani, um cara que até o momento não sabia qual era o objeto de investigação do inquérito ao qual a empresa dele estava sendo submetida, simplesmente foi surpreendido, né, entre aspas, provavelmente ele sabia, pela Polícia Federal investigando a casa dele, procurando alguma coisa. Porém, a esquerda já tem o seu veredito, né? Não teve flagrante, não teve nada nesse caso. Não tem nenhuma prova contundente até o momento que este vídeo foi gravado. Mas a esquerda do Twitter já tem o seu veredito, já condenou o cara e obviamente já está associando ele ao Bolsonaro. É óbvio que para propósitos políticos a esquerda faz esse tipo de malabarismo e entra completamente em contradição, né? O cara não foi pego em flagrante, o cara está sendo investigado, a justiça negou o pedido de prisão preventiva do Renato Cariani e as investigações ainda estão em curso, mas o tribunal lacrador do Twitter já tem o seu veredito, já está determinando
que o cara é um traficante, que o cara deve ser condenado. E olha que hipocrisia lavada, né? Como se a esquerda não defendesse o traficante, como se não houvesse envolvimento entre o narco-estado e a esquerda, né? Como se os candidatos de esquerda não andassem livremente em áreas completamente restritas pelo tráfico, né? Até parece que um dia desse, a primeira dama do tráfico, até parece que ela não visitou o Ministério da Justiça por 2 vezes em 2 reuniões. Né? Que hipocrisia deslavada é essa? A esquerda sempre atua nesse pensamento contraditório e dialético. Uma hora, né, se for para bandidagem urbana, ela defende todos os princípios processuais possíveis, mesmo que tenha flagrante. Já se for um cara, um empresário e tal, de boa fama, de boa reputação, porém que seja de direita, aí não tem princípio processual, não tem ampla defesa e contraditório, não tem presunção da inocência, não tem nada. O cara já é culpado e deve ser condenado prontamente, não importam as circunstâncias. Essa mesma esquerda que está prontamente condenando o Renato Cariani é a mesma que diz que Lula é inocente, mesmo que ele tenha sido condenado em 3 instâncias. Lula foi condenado na primeira instância, foi condenado na segunda instância com pena majorada, teve a sentença confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça e mesmo assim a esquerda acredita que o cara é inocente e que ele foi injustamente condenado. Mas agora o Renato Cariani, que ainda está sendo investigado e que ninguém aqui tem acesso ao que está sendo investigado dentro do inquérito, ninguém tem acesso ao conteúdo do inquérito, mas mesmo assim já está se condenando o cara, né? A esquerda tem o seu próprio tribunal alternativo, né? O seu tribunal paralelo, e é legítimo para a esquerda fazer isso. Isso está totalmente de acordo com o pensamento dialético e contraditório da esquerda, que é justamente defender a bandidagem, a militância urbana, né, os guerrilheiros urbanos, que são considerados por muitos revolucionários, né, como o lumpen proletariado, que inclusive está inserido aí a bandidagem generalizada, a bandidagem ostensiva, e a esquerda enxerga justamente a bandidagem, a criminalidade, como se fosse um foco de resistência para que se pratique a revolução, como se fossem guerrilheiros urbanos. Então, a simbiose nefasta que existe entre a esquerda e a bandidagem é muito clara. Isso está até mesmo na sua estrutura ideológica por si só. Isso daí não é mistério nenhum. E essa contradição, essa hipocrisia latente nesse caso do Renato Cariani evidencia justamente o duplo padrão moral da esquerda. O que é o duplo padrão moral da esquerda? Eu vou defender o garantismo penal pero non mucho. Eu vou defender o garantismo penal apenas para os coletivos e os grupos de interesse para a nossa revolução. Se você não faz parte, né, das classes sociais, das classes minoritárias que servem de massa de manobra para os nossos propósitos, então a gente não vai defender princípios processuais para você de jeito nenhum. Vamos te condenar através do nosso tribunal paralelo. Porém, se você faz parte da nossa patota, aí vamos te dar todas as benesses possíveis, tá? Dos princípios processuais e até mesmo de forma exagerada, extremamente caricatural. Esse é o pensamento dialético de esquerda. Se Renato Cariani fosse um bandido que estivesse praticando latrocínio no meio da rua, em plena luz do dia, pode ter certeza que os direitos humanos e a esquerda militante estaria defendendo o cara. Mas como ele é um empresário, como ele é branco, hétero, votou no Bolsonaro, aí não merece esses critérios.